Bom, gente, temos uma oportunidade ímpar aqui para a realização das perguntas. Vou passar para a professora. Está aqui minha prerrogativa, né, de estar na mesa para pedir a preferência. Bom, primeiro para agradecer muitíssimo de público a minha querida amiga, a professora Cláudia Lima Marques, que eu sempre me refiro a ela como a papisa do direito do consumidor no Brasil. E é verdade, porque não só pela contribuição doutrinária que ela trouxe, né, para o nosso país, e todos nós aqui estudiosos do direito do consumidor bebemos nessa fonte, né, nas suas lições, como também pela sua participação política tão ativa que nós podemos testemunhar hoje. Isso não é uma novidade, a Cláudia é aquela que acredita, né, não é o law in the books, é o law in action. Então, ela não está encastelada, né, entre os muros da universidade, mas traz para a nossa vida essa contribuição tão valiosa. Então, a participação dela aqui realmente é um prêmio para todos nós. A Emerge se regozija da sua presença e agradece porque ela acordou às 4h da manhã para estar aqui conosco hoje. Vai voltar às 5h30 da tarde, quer dizer, vai chegar em Porto Alegre à noite. Então, ela dedicou todo esse início de semana a esse momento de estar aqui. Então, nós somos muitíssimo e eternamente gratos. E, por né, obra do destino e da providência, homenageada aqui pelo diretor-geral com esse título de conferencista emérito, que é mais do que merecido, e como sinal de agradecimento pela sua contribuição aqui na Emerge, em especial no Fórum de Direito do Consumidor. Então, assim, realmente já falei muito, né, mas não tenho palavras para transmitir esse meu agradecimento. A Cláudia, na minha vida, como enfim, professora e operadora, né, do direito do consumidor em algum momento, sempre foi uma inspiração, né? Então, esse convívio, para mim, também foi muito enriquecedor desde sempre. E nós estamos aqui também homenageando a ela com o auditório cheio, mas não apenas esse. Faltou o registro, né, no início, de que há um outro auditório lotado para onde está sendo transmitida essa conferência, né, em tempo real, né, live, como se diz hoje em dia. Então, eu tenho certeza que todos nós aproveitamos muito dessas novidades, né, mas com uma certa melancolia, uma certa tristeza de saber que desde 2004 estamos nessa caminhada aí em prol do tratamento do problema do superendividamento. Lembra aquele congresso em Lima, né, quando apresentamos os primeiros resultados das pesquisas realizadas de forma pioneira no Rio Grande do Sul e depois aqui no Rio de Janeiro com a Defensoria Pública, Rosângela Cavalazzi, Marcelo Liboni, eu também participei um pouco disso, e esse tema ainda é visto com tantas reservas e com pouco interesse pelo Congresso Nacional, de modo que esse apelo aí dirigido a todos os senhores é muito oportuno. Mas eu tenho só uma pergunta que me deixou curiosa, porque eu confesso que eu não acompanhei aí a tramitação do Senado para a Câmara. Houve alterações no projeto, no texto que veio do Senado, né? E alguma coisa relativa à propaganda, porque enquanto você falava, eu estava aqui revendo o texto, e quanto à propaganda abusiva, por exemplo, há referências só à criança, e o idoso ficou de fora. Eu sempre digo, a gente delegelata, né? Temos instrumentos para lidar com a abusividade da propaganda dirigida aos idosos. A gente vê aí tantos exemplos, né? Aquelas coisas apelativas, cachorrinhos, né? E outras tantas imagens assim familiares que são usadas para cooptar as propagandas que vêm com imagens de idosos, e isso não foi objeto de uma preocupação mais específica do legislador. Então, eu te pergunto, houve alguma alteração em relação a isso? Porque a propaganda é um apelo tão forte, né, para o consumo. Para esse pessoal do gasta mais do que ganha. Isso. Eu agradeço muitíssimo a pergunta, que me permite também esclarecer um pouco da tramitação, né?
Como eu fui relatora geral, eu participei de todo esse caminhar, né? Havia um certo limite temático no Senado Federal. Então, o presidente do Senado Federal, que instituiu o grupo, comissão de juristas, né? Ele limitou e não permitiu que se tratasse das definições, que o Código tem várias, né? Do artigo 18, que eu também gostaria muito de ter mexido um pouco naquele prazo de 30 dias, né, e tal, produtos essenciais ou não, e pediu que se concentrasse no superendividamento e no mundo digital. O PL, que eu mencionei antes, o 281 e o 283, né, não trazia nada de publicidade, também não trazia de consumo sustentável e não trazia de comércio internacional, muito pouco, de comércio internacional, comércio eletrônico internacional, né? Esses 3 temas foram incluídos no substitutivo do eminente senador da época, que acho que é aqui do Espírito Santo, Rodrigo, eu não me lembro o nome do senador do Espírito Santo. Bom, mas enfim, depois vou achar aqui. Mas o presidente daquela comissão era o atual governador do Distrito Federal. Esses temas entraram e assim foram aprovados por unanimidade. Foram para a Câmara. Na Câmara, a comissão do consumidor mudou tudo. Tirou a parte de publicidade infantil, que era o foco da sugestão do substitutivo, Ferraço é o nome dele. Ferraço. Do senador Ferraço. Tirou essa parte, tirou todas as menções de assédio de consumo a idosos e analfabetos. Ficou muito desfigurado. E diminuiu os poderes do juiz, no caso, o juiz do superendividamento, caso não ter conciliação, né, que iria para fazer o plano. Por isso, o movimento consumerista, atualmente, essa carta que eu entreguei e todos os nossos esforços, estão no sentido de revalorizar o texto do substitutivo, que traz realmente uma norma sobre publicidade infantil. O interessante, e aí eu queria trazer isso como contraponto à sua menção, né? O atual artigo de publicidade abusiva, ele é muito bom. E ele vai ser mantido totalmente. Se cria um parágrafo a mais sobre ele, né? Então, na verdade, eu concordo que é um pouco despiciendo, né? Mas porque até temos jurisprudência muito boa sobre publicidade dirigida a crianças, né? Mas o atual parágrafo 2º, ele se manteria e se subdividiria. Ficaria: é abusiva, dentre outros, a publicidade discriminatória que de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, que é a única que é mencionada aqui, dê respeito a valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, eles manteriam esse parágrafo e incluiriam um outro sobre o chamado bullying publicitário, que é o fato na publicidade dizer que uma criança será discriminada porque não possui determinada roupa ou determinada... Isso é bullying publicitário. A outra hipótese que eles colocaram é o uso de crianças o uso de crianças com apelo, né? E o terceiro, que ficou mais aberto, assim, dirigir a publicidade à criança, que aí é mais ou menos a decisão do STJ, né, que diz que é uma venda casada, né, no caso do biscoito, né, do Shrek, uma coisa assim, né, que tem um reloginho que a pessoa ganha, mas tem que comprar 5 biscoitinhos, 5 pacotes de biscoitinho, uma coisa assim.
outros problemas. Então, é a venda casada e é duplamente abusiva porque é dirigida só a criança. Ninguém vai comprar 5 pacotinhos, a não ser que seja criança, né? Mas, então, não ficou ruim. E o Alana se manifestou pela retirada desse parágrafo novo, né? Afirmando que podia prejudicar o desenvolvimento da jurisprudência, nesse ponto, mais ou menos como a sua pergunta, né? Eu achei que estava bem ponderado. Eu acho que hoje em dia, como nós temos tão boa jurisprudência, né, em determinada fase, mas se a gente observa a jurisprudência do STJ, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça hoje, ela está em franco retrocesso, né? Então, eu acho que colocar na lei, pelo menos 3 pontos, que seria claramente abusiva a publicidade infantil, além das outras, né, que essa continua a cláusula geral, mantém-se, né? Eu acho que seria positivo, seria um avançar. É claro, dentre outros, não é que limite, são exemplos. Estes são. E são exemplos europeus, né? Porque a Inglaterra, por exemplo, tem exatamente esses 3 exemplos. É um país não codificado e tem... Então, eu não acho ruim, viu? Eu só acho que na versão da Comissão de Defesa do Consumidor, isso foi retirado. Só que aquela versão ficou muito estranha. E tanto que é difícil achar essa versão. Se você clicar ali no PL, não existe alguém que consolidou a versão da comissão de... Ficaram tantas emendas e ficou tão descaracterizado o projeto que ele ficou meio embolado. Eu acho que a nova comissão deveria começar de novo, começar com o do Senado, quem sabe até aprovar esse do Senado, que já seria um grande passo, né? Eu sou pela aprovação do Senado. E aí esse ficaria assim. Não ficou ruim. Não está perfeito, realmente. Eu confesso que esse não fomos nós que fizemos, foi o eminente senador que fez, mas não está ruim. Eu não vejo prejuízo, eu vejo clareza nesse ponto. Vamos ver se é possível. Mas esse é um dos pontos que realmente não veio da comissão de juristas. Os outros eu achei melhor, né? O do comércio internacional e o do consumo sustentável, porque realmente consumo sustentável é um tema que não se pode atualizar em 2019, por causa de 2020, um código e não falar em consumo sustentável, né? É quase uma ofensa, seria, né? Então, acho que tem que falar mesmo. É interessante isso, eu vou aproveitar a oportunidade até para fazer uma colocação. Quando a gente observa, e aí com a licença da nossa palestrante, né, da Heloísa, mas quando a gente observa a nossa legislação consumerista, e aí eu normalmente teço os maiores elogios à comissão, porque, na verdade, a legislação ela foi elaborada especificamente para o nosso país. E isso é que eu acho fantástico, né? Porque quando a gente faz essa análise, nós observamos uma realidade brasileira que, infelizmente, é triste, ela é trágica, e exatamente, e aí o valor da elaboração do anteprojeto, né, dentro nessa linha bem especificada. Ela é especificada justamente porque, em determinadas circunstâncias, não seria o ideal em determinados países, né, dentro do padrão de evolução, né, não seria ideal, mas para o nosso a verdade é que o judiciário precisa ser amarrado. Eu tenho legitimidade até por ser magistrado, mas é extremamente importante porque nós observamos mudanças extraordinárias dentro de uma tradição romano-germânica que não é mais adequada, né? Assim, em sua plenitude, claro, não estamos abrindo mão. Então, essa especificação, inclusive dentro dos 2 projetos, a gente observa a preocupação da Heloísa, exatamente a razão disso. Se nós estivéssemos em um patamar no qual a atuação estatal ela fosse adequada, o padrão de conscientização da comunidade consumidora fosse extremamente avançado,
e as nossas instituições, enfim, desenvolvessem suas atividades dentro de um padrão absolutamente satisfatório, e a gente não tivesse essa diferença de evolução, ela é um abismo, né? Então, na verdade, os preceitos genéricos seriam absolutamente suficientes. Mas aqui os preceitos genéricos, eles conduzem a uma linha de interpretação que tem por base, com todo o respeito, né, mas eu sou um crítico, tem por base princípios do Código Civil de 16. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Né? Eu vejo, até como magistrado, eu participei de uma Câmara especializada em consumidor, que, lamentavelmente, elas foram extintas. Houve 3 votos no pleno contra, o meu foi um deles, óbvio que eu votei contra, fui até amigos meus, falaram assim, pô, você não se preocupa com os colegas? Eu falei, mas meu problema não é com os colegas, não tem que me preocupar com o judiciário, tem que me preocupar com o jurisdicional, tem que me preocupar com a questão consumerista. E a gente, ainda que não esteja satisfatório, nós temos que continuar andando para frente, não andar para trás. Né? Infelizmente, é isso que acontece, e há uma carência de percepção das razões pelas quais nós desenvolvemos projetos como esses, pela necessidade. Há uma necessidade brasileira. Né? Há uma necessidade brasileira. A professora mencionou a Inglaterra, né, dentro de uma proposta de formação jurídica absolutamente diferente, mas a gente vê um nível de maturidade em todos os planos diferenciado. Ou diríamos, como nós conversamos outro dia, nos deparamos com situações em que um colega de um outro país vem e afirma assim, nós não temos, na verdade, lá no nosso país, nós não temos esse código tão qualificado assim, porque, a verdade, a gente não precisa, né? Não há necessidade. Né? Então, essa é uma realidade. Posso? Claro. Gente, vai ser um prazer as perguntas. Só levantar a mão aqui. Aqui, Cris. Aqui na frente, aqui. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar todos na mesa e falar que é um privilégio ouvir a senhora, a doutora Cláudia Marques, e pedir para, pelo menos brevemente, falar um pouquinho sobre o diálogo das fontes e como ele pode ser útil para a atualização do código. Muito obrigado pela pergunta, que me permite tratar de um tema, não é, que eu gosto muito, que está na atualização. Como dito, o Senado Federal, ele não queria, e não fizemos, é óbvio, né, que se tratasse as definições do Código de Defesa do Consumidor, não deveria haver. Mas, na minha opinião, o artigo sobre diálogo das fontes, que é um artigo muito bonito, que é o artigo 7º, eu vou ler, né, que afirma que as fontes devem ser aplicadas, né, a mais favorável ao consumidor, tendo essa prevalência valorativa. Né? Está no artigo 7º. Os direitos previstos nesse código não excluem outros direitos, né, decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, quer dizer, o direito do consumidor pode estar no Código Civil, aqui mencionado, né? De regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes. Então, se houver, como o exemplo da liquidação antecipada, isso é uma resolução do Banco Central. Está no Código, o Código permite, mas como é que faz a liquidação antecipada? É uma resolução do Banco Central. Então, se aquela resolução do Banco Central traz um direito para o consumidor, né, esse direito como que entra no microsistema do Código, né? E... bem como os que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Aqui, o artigo 7º tem uma diferença em relação ao artigo 2º não sei se é o artigo 2º ou o artigo 6º. Acho que é artigo 6º. Teria que ver, mas é uma diferença em relação à lei de introdução às normas de direito brasileiro.
Ali se prevê que, em caso de lacuna, né, em caso de não haver lei, porque o diálogo das fontes é quando tem muitas leis sobre o mesmo tema, leis principiológicas, leis gerais, leis especiais, né? Vamos dar um exemplo mais claro. Plano de saúde. Então, tem um idoso num plano de saúde. Então, o senhor já vê que tem a lei de plano de saúde, o Estatuto do Idoso, ele é consumidor, porque é plano de saúde, então tem o Código de Defesa do Consumidor. Eles estão fazendo um contrato, um negócio jurídico, então tem o Código Civil, que traz todas as regras sobre negócio jurídico, capacidade, etc., né? E tem a Constituição, onde está o SOL, né, valorativo, proteção do consumidor. Então, nós temos 4 leis infraconstitucionais que têm que ser organizadas e aplicadas de uma forma coerente, né, pela unidade da legislação, para a proteção daquele idoso consumidor de plano de saúde. Por que se aplicam todos ao mesmo tempo? Porque os campos de aplicação, subjetivo e material, não são coincidentes. Antigamente, quando a gente revogava, derrogava as leis e tal, é porque o campo de aplicação era igual ao anterior. Isso está, inclusive, no Código Civil, né? Quando aqui regular totalmente a matéria. Bom, pode regular totalmente a matéria de consumo, no Código Civil nem menciona consumidor, né? Menciona uma vez como hóspede ou consumidor, né? Então, como é que vai revogar o Código de Defesa do Consumidor? Não vai revogar, vai aplicar junto, né? E a lei de plano de saúde? Bom, ela é especial e ela é materialmente especial. O Código de Defesa do Consumidor é especial? É especial para relações de consumo, mas materialmente é geral, é para todas as relações de consumo. E o Código Civil? O Código Civil é geral em tudo, é geral para todos os consumidores, que são civis, obviamente, né, pessoas jurídicas, e para todas as matérias. Então, elas vão se somando, assim, como se fosse um mosaico, sabe? Não é mais aquele negócio assim, azul, vermelho. É verde, porque já misturou, né? Então, esse que é o diálogo das fontes. Então, como é que é a organização do diálogo segundo o artigo 7º? É aquela lei, pode ser inferior, pode ser uma legislação ordinária, pode ser mesmo um regulamento, tem um decreto aí sobre comércio eletrônico. O direito do consumidor pode estar no decreto do comércio eletrônico. Veja só, né? E não está no Código Civil. O Código Civil também é muito antigo em matéria de comércio eletrônico. Então, vejam, o direito pode estar no decreto, pode estar no Banco Central, na ANS, e não na lei dos planos de saúde. Geralmente, a regulamentação infralegal, né, das agências é a favor dos fornecedores, que é um outro fenômeno também que merece estudo. Não sei como, mas é sempre a favor. Mas pode ser que tenha um direito lá. Aí usem aquele direito lá. Se achou um, usa, né? Porque realmente é mais raro. Mas veja o problema dos tratados internacionais. Aqui tem outra pergunta da Convenção de Varsóvia e Montreal, que eu não vou responder agora. Bom, mas enfim. Então, nós tínhamos esse limite de mandato, né? Mas o que não impediu de se fazer uma sugestão de parágrafo único do artigo 7º. E aí, com uma inspiração da Argentina. A Argentina tem um novo Código Civil e Comercial de la Nación Argentina, que é de 2000. Não me lembro que data é eles. Mas é recente. E ali diz assim, que as normas todas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. E nós temos a interpretação mais favorável ao consumidor das cláusulas contratuais, né? Que é o 47. Mas, na minha opinião, estava faltando essa ideia que também as leis têm que ser aplicadas mais favoravelmente. Claro que dá para dizer que está no artigo 7º essa ideia, porque é os direitos, né, e tal. Mas não custa especificar um pouquinho mais. Então, eu sugeri esse parágrafo. No substitutivo, ele virou o artigo 3A, que tem a seguinte redação. As normas e os negócios jurídicos devem ser interpretados e integrados da maneira mais favorável ao consumidor. O que é a integração das leis, né? Ou dos negócios jurídicos também? Na verdade, é uma lacuna e que você preenche.
Então, um exemplo mais importante que aconteceu no STJ de integração de uma lacuna foi quando eles afirmaram, em processo civil, né, que o microsistema das ações coletivas tinha como limite à prescrição, né, 5 anos, um prazo limite. Trouxeram isso das ações populares, do direito público, né? Eu entendo até que contra o Estado é bom ter um limite de 5 anos. Só que, como são direitos dos consumidores que vão ser reunidos nessas ações coletivas, não, na minha opinião, claro, modesta, não faz sentido dogmático o direito do indivíduo ter um prazo de 10 anos e o direito da ação coletiva ter um prazo de 5 anos, só porque é coletiva. Eu acho que foi uma interpretação, claro que não existe norma sobre isso, né? Então é uma lacuna, mas foi uma interpretação contra o consumidor, na minha opinião. Então, isso é um exemplo. Então, agora, ficaria, se for aprovado, é óbvio, né? Ficaria mais claro que eu interpreto os negócios jurídicos, isso já está no 47, mas é também as normas que estão em diálogo, né, a favor do consumidor, senão eu acabo prejudicando o consumidor. Imagina se o meu direito, o meu melhor direito está no Código Civil e você aplica o Código de Defesa do Consumidor contra o consumidor. Tem uma belíssima decisão da ministra Nancy Andrighi sobre isso. Ela diz, olha, o Código de Defesa do Consumidor é para a defesa do consumidor, teoria de constitucional. Então, se o direito dele está num outro, vamos aplicar a outra lei, né? Porque ela é mais favorável ao consumidor. Isso que foi, vamos dizer, o avanço que a gente tentou dar. De outro lado, o fato de terem tirado do parágrafo 7º, onde tinha mais lógica, né, para um artigo 3, também significa nos costumes legislativos que é mais fácil vetar um artigo novo do que vetar um parágrafo de um artigo já consolidado. Então, onde ele estava, onde a gente tinha sugerido, ele era mais forte. Agora ele foi colocado no 3A para ser vetado. Eles não querem esse diálogo a favor do consumidor. Mas vamos pensar que vai dar, né, que vão aprovar, que vai sair, que não vai ser vetado. Vamos ver. Parece que, infelizmente, né, a OAB, eu sou vice-presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor, do Conselho Federal da Ordem. Nós fizemos uma campanha pela não cobrança das bagagens, né, bagagem sem preço. Conseguimos essa lei no Senado Federal, que foi aprovada pelo Parlamento e agora está para aprovação pelo eminente presidente, que já disse que vai vetar. Que pena, né? Então esperamos que não vete esse diálogo das fontes aqui, né? Eu espero que não. Nós estamos fazendo campanha, inclusive, se quiserem se unir a essa campanha. Como disse a Heloísa Capena, eu estou cada vez mais política, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque, afinal, consumidores somos nós, somos todos nós, né? Quando se consegue uma vitória, o parlamento inteiro aprova uma coisa bonita dessas. E contra a ANAC, contra tudo, né? Bom, vamos pensar positivo que não vai vetar, né? Vamos ver. Tem mais alguma pergunta? Será? Mais alguma pergunta? Lá atrás. Já tem um dia, né? Bom dia a todos. Com relação a empréstimos consignados, gostaria de saber se há alguma previsão no projeto de lei com relação ao limite de desconto em folha. Porque, para tirar como exemplo que a senhora mesmo deu, aqui os funcionários públicos, inclusive os militares, têm um limite de 70% para o consignado em folha de pagamento. Muito obrigado pela pergunta. E no Rio Grande do Sul também, 70%, que é muito alto, né? Existe, sim, uma previsão, eu só vou procurar aqui, específica sobre, aqui, seria o artigo 54E.
Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolve autorização prévia do consumidor, pessoa natural, para consignação em folha, a soma das parcelas reservadas para o pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% de sua remuneração mensal líquida. E aí tem mais um parágrafo aqui. Parágrafo 5º. Para o efeito do disposto nesse artigo, o nível de endividamento do consumidor poderá ser auferido, entre outros meios, mediante informações... Não é esse parágrafo aqui. Deixa eu ver. Aqui tem mais um parágrafo, desculpe. Parágrafo 7º. O limite previsto no caput não se refere às dívidas do consumidor com cada credor isoladamente considerado, mas abrange o somatório das dívidas com todos os credores. Essa é a previsão. Então, seria 30%, que o próprio egrégio STJ, já em matéria de cartões de crédito, já foi flexibilizado. E é verdade que essa quase brincadeira com a parte consignável dos salários, né, é que tem sido responsável por grande parte do endividamento brasileiro, né? E considerando que a maioria das pessoas ganha de 1 a 3 salários mínimos, né, essa porcentagem, é claro que engessa um pouco, né, mas ela pelo menos daria uma ideia de limite, né, que no momento não há, quase não há, né? Existe teoricamente, mas na prática é muito difícil. E nós vemos alguns casos muito tristes, que as pessoas quase não têm nada disponível para alimentação mensal, né? No Rio Grande do Sul, aqui como no Rio de Janeiro, o senhor está me informando, existe essa ideia dos 70%, exatamente o contrário daqui, né? É claro que isso é um projeto, foi aprovado assim, não sabemos se resistirá, né? Já se fala, inclusive, no veto a todo esse artigo que tem o direito de arrependimento. Na Europa tem direito de arrependimento, todos os créditos têm direito de arrependimento, desde que a pessoa pague. Então não fica essa coisa do vínculo assim perpétuo na dívida, né? Agora até os herdeiros tem que uma coisa assim que já está passando o limite, né? Então realmente acho que é importante a cultura do pagamento, né? Mas também é uma certa... A pessoa faz um mau negócio e tem que ficar com esse mau negócio para sempre. A portabilidade é uma solução, né? Mas não é tão fácil assim também. A realização da portabilidade do crédito também não é tão fácil. Então, veja que a prática das coisas é difícil, e essa foi a sugestão, exatamente a sugestão da comissão de juristas, que foi mantida no Senado Federal e aprovada por unanimidade, no sentido de fazer um limite verdadeiro, né, para as partes. E, é claro, esse artigo todo, né, se a pessoa não quer utilizá-lo, é possível, mas ele fica como um parâmetro, pelo menos, mínimo, né, e com direito de arrependimento ainda. Acho que seria uma ótima, boa notícia, né? Vamos ver se vai. Temos que nos unir todos para que isso, pelo menos, aconteça, ou que esse tema volte à discussão na Câmara de Deputados, né? Eram vários temas, impeachment, e depois eleições, foi numa bola de neve, mas a verdade é que perdemos muito tempo, e agora temos que recuperar esse tempo. Bom, gente, até pelo horário, eu quero encerrar novamente agradecendo, dizendo que, às vezes, fatos acontecem na nossa vida e a gente fala assim, poxa, hoje eu ganhei o dia, eu posso dizer que hoje eu ganhei o ano, né? Então, foi um prazer enorme, enfim, estou muito feliz, aí, muito satisfeito. Vale a pena estar aqui à frente do fórum, enfim, e tentando proporcionar essas oportunidades aí, agradecendo mais uma vez a Heloísa, que contribuiu o máximo para isso aí acontecer, e a professora Cláudia, e a vocês aí, tá bom? Está encerrado aí, muito obrigado por tudo.